Olá, você está no Arenie. Hoje eu sou o host aqui, Marcelo do Carmo, e comigo. Estou ouvindo ele aqui no meu ouvido com o Arthur também, Alessandra Gonzaga. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional aplicada às vendas. Você quer vender? Quem não quer, né? Então hoje a gente vai discorrer um pouco desse tema. O que eu quero fazer aqui hoje, Ali? Eu quero pegar a tua experiência desde aqueles projetos lá que você aplicava o Mood Meter nas vendas lá no Sebrae. 2010, por aí. Quero passar pelo CESAP, pelo SASAP lá da Escola do Texas e quero 2015? 2015, quero pegar agora o Labier, né, que a Isso. gente está fazendo Agora aplicado às 25? vendas, né, Aham. considerando o perfil emocional. Então vai ser uma jornada de instrumentos e abordagens de inteligência emocional aplicada à arte de vender. Muito lindo, Vamos Mar. lá? Vamos com a gente, então? Adorei esse desafio, né? É um desafio, né? O que é legal, né? Acredita em mim, né? A gente fechou essa pauta agora. Lógico que a gente conversa sobre E essa claro que pauta, eles né? vão acreditar em ti, mas quem escuta o Arenê sabe que a gente não consegue fazer um planejamento até o fim. Quem nos conhece sabe que a gente é louco o suficiente de fazer isso. Exato. Mas vamos lá, Ali, resgata a conta aqui para o pessoal que está assistindo. Esse projeto aí de usar a inteligência emocional em relação às vendas. Que eu me lembre, eu quero que você detalhe, a gente tem uma ferramenta que é o Mood Meter, que são lá estados emocionais, e dependendo desses estados emocionais, você está propenso a fazer aquilo e não fazer isso. Uhum. E a tua primeira estratégia de aplicar a inteligência emocional às vendas era ensinar o Mood Meter e ensinar o pessoal que estava ali na venda ativa como eu posso utilizar o estado emocional que eu estou lendo no meu cliente potencial para modelar a minha abordagem a esse cliente. Era isso ou tinha mais coisa, Ali? Explica para nós aí. Começa explicando o Mood Meter para quem nunca ouviu falar nisso e como que isso se aplica a essa interação de venda. Então vamos lá. O Mood Meter, ele é essa ferramenta bastante antiga já. Quem popularizou ele para o trabalho em escolas, primeiro, em educação socioemocional, o professor Mark Brackett. Então, o livro de referência aqui para quem quer ir estudar Mood Meter ou entender como ele se aplica, o que é mais popular hoje é o Permissão para Sentir, do Mark Brackett. Muito bem. Mas o modelo é antiquíssimo. Sim. Ele é de um modelo de entendimento do processo emocional no cérebro humano, no comportamento humano. E ele tem duas dimensões de análise. Então, nós temos numa vertente ou num espectro o quão aberto a gente está para o nosso contexto, e isso implica, é claro, emoções positivas. Então, quando a gente está mais positivo, alegria, confiança, bem-estar. No Putique seria basicamente um estado de alegria ou de confiança, um estado de, eu posso interagir, que é seguro estar nesse lugar. Tô Quando de a gente boas, eu tô de bom tô humor, de a vida é boas. bela, vai tudo dar Isso. certo. Todos aqueles emojis bonitinhos, né. Aham, Então, num lado do espectro tu tá assim, no outro lado tu tá: "Não, é seguro confiar". uhum. E tu tá numa posição mais de ameaça e com todas as emoções negativas que são de você se posicionar nas ameaças. Ou, e aí vai o conhecimento que a gente tem de anos nas empresas, tu não está focado para as interações humanas e tu tá focado numa tarefa. Então, muitas vezes uma pessoa não é que ela não queira conversar contigo, ela está concentrada. Ela não quer conversar contigo agora. Agora. Ela está envolta num problema, né. Isso. Então, não necessariamente uma pessoa está com emoções negativas, mas ela pode não estar aberta às interações. Então, basicamente, o primeiro drive é estou aberta, não estou aberta, tá? Uhum. O segundo drive que o Moodmeter vai procurar é o teu nível de energia, de disposição. Aí sim tem a ver com o quanto eu estou propenso à troca, a essa e a minha energia aqui é vital, não é tanto uma predisposição psicológica. Eu tô de café tomado, né, Isso, e eu tô pronto posso para o que der e vier, isso. ou Não, tô legal, me deixa me quietinho no deixa meu no meu canto, e eu posso estar no meu canto por baixa energia, porque eu não dormi, porque eu tô, gripado, porque amanheceu chovendo em Porto Alegre e eu não dormi bem de noite. Hoje eu tô mais, assim, para os moods baixos, né. Eu uhum. tô mais no máximo num verdinho aqui, ó, tô no verdinho aqui com a cor verde escura, né, mas não tô, assim, tão solar. A gente até tem essa expressão, mulherada fala muito isso: "Ah, eu tô mais solar, eu tô mais lunar", né.
e que tem a ver um pouco com isso, com essa disposição de energia, né, de O que eu acho ampliação de energia. sensacional nesse multimíter é que com apenas duas dimensões, Isso. que é esse nível de energia, a E a pessoa ela pessoa está enérgica, desperta, falante, se isso, gesticulando, a pessoa está ali na dela. como se ela não tivesse, né? Se fosse uma avestruz, estaria com a cabeça enfiada na Claro, terra. e a gente pode ter esses 2 extremos, e a maior parte do tempo nós não estamos em nenhum dos grandes Sim. extremos. Nós, seres humanos normais, mortais, a gente circula entre todos os quadrantes do multimíter numa vez no dia, pelo menos. Isso, e é perigoso a gente generalizar, né? Porque o multimíter ele é individual. Isso, O que pode ser um nível de energia altíssimo para mim, é. para uma outra pessoa pode ser uma energia muito mediana, né? Porque aí entra o meu perfil emocional, entra o meu comportamento, etc. A tua própria Então, personalidade. só você acompanhando uma pessoa por muito tempo para conseguir, com o olho clínico, né, diagnosticar, não, essa pessoa hoje ela está com mais energia, hoje ela está com menos energia. A gente É. precisa ter o referencial da convivência com a própria pessoa, não é isso? Olha. Sim, assim, de uma maneira genérica, sim, mas tem pessoas que elas conseguem desenvolver esse olhar para o outro, seja porque elas sempre foram mais sensíveis ao outro, aí vem a escola do Daniel Goleman nos explicando das pessoas mais empáticas, mais abertas e perceptivas, que leem bem as pessoas, seja porque elas fizeram os treinamentos da conexão. E agora tô parecendo a minha tia quando eu era criança, que sempre botava um mexã no meio, né? Mas seja porque elas investiram no seu desenvolvimento dessas habilidades. Então a gente nunca pode esquecer que tu pode ter uma boa leitura das emoções, porque você é uma pessoa que sempre leu e tu olha para uma pessoa e já sabe o que ela está sentindo. Pode acontecer, tá? Mas também pode ser que você foi adquirir esse vocabulário, essa compreensão pelos estudos. Uhum. Então, tudo bem também, tá? A gente pode desenvolver essa habilidade. E eu até prefiro quando tem o segundo ponto, que é pelo menos eu tenho um conhecimento mais empírico, de experimentar isso e de entender, do que só eu supor que eu entendi. Porque tá cheio de paranoico aí achando que tá lendo a realidade, né? Então, Muito bem. E aí, Ellen, então a gente tem 4 quadrantes, então. tá. Alta energia, emoção positiva, favorável. Alta energia, emoção desfavorável, negativa. E baixa energia, favorável, baixa energia, negativa. Isso. Como é que a gente aplica isso para vender melhor? Tá, eu não vou entrar em detalhes do Moodmeter, galera, porque senão a gente vai começar a fazer curso de Moodmeter aqui. Então, minha indicação por enquanto é, para entender cada um deles e como praticar, chama a Conexão IE, faz um curso com a Conexão IE, lê algo com a gente. Academia, eu decifrando as O emoções. Decifrando as Emoções da Academia E vai discorrer muito sobre isso. Então, não vamos entrar em Uhum. detalhes, mas via de regra, agora puxando para a parte das vendas, como é que a gente consegue saber rapidamente as disposições das pessoas, ou se perceber e saber como é que a gente tá. Então, eu gosto muito de uma analogia, que a gente começa quando tá falando, ou no LabE, ou às vezes em algumas palestras eu trago essa analogia, que é dependendo da comunidade que eu tô, né, que é do jogo de pôquer. Opa. Então, no jogo de pôquer, quando a gente tá aprendendo a jogar, você primeiro tem que saber o que significam as regras do jogo, as cartas, né, tu tem que saber direitinho o que que as tuas cartas estão te dizendo. Uma vez que tu avance nesse entendimento das tuas cartas, dos mecanismos do jogo, você vai começar a compreender como é que as pessoas que estão na mesa, como é que tá a mão delas. Tu vai começar a prestar atenção. Qual foi a carta que já caiu, qual a carta que ainda não caiu. Tu começa a ter uma noção mais de jogadas, de ciclos de jogadas, de quem aposta mais, de quem arrisca mais, de quem blefa mais. Tu vai entendendo mais os comportamentos de quem está na tua mesa. Com o passar do tempo, como tu mesmo trouxe, se eu fiquei mais tempo nessa mesa, eu começo a descobrir, eh, como que eu posso conseguir melhores resultados a partir das minhas expressões e quando vale mais a pena eu arriscar ou não. Como é que eu lido quando eu tô com uma mão ruim, como é que eu lido quando eu tô ganhando. Eu começo a perceber os meus padrões e eu começo a tentar melhorar os meus padrões. E na última etapa, eu vou tentar saber, a partir desse conhecimento de mim e da mesa, como é que eu me dou melhor no jogo. E aí eu tô na super dimensão desse flow. Uhum. E essas nada mais são do que as 4 dimensões do Daniel Goleman.
do nosso modelo de inteligência emocional na conexão IE. Então, quando eu tô lendo as minhas cartas, entendendo meu jogo, eu tô no autoconhecimento. Quando eu tô olhando a mesa, tô mapeando meu entorno, o que que tá rolando e como é que as pessoas reagem, eu tô na consciência social, na leitura de grupo. Quando eu tô entendendo os meus padrões e modificando as minhas respostas de forma a obter melhores resultados, eu tô no autocontrole emocional. Uhum. E quando eu entendi tudo junto, misturei, passei uma lata de creme de leite Nestlé, como a gente dizia, agora eu tô na gestão de relacionamentos. Então, trazendo essa analogia para as vendas eu já tô colocando a lata de creme de leite. Uhum. Porque uma pessoa que sabe vender, ela vai precisar manjar de todas as outras etapas. Vou te trazer agora uma provocação, Aham. Oba. Uma vez eu trabalhava numa secretaria da cultura aqui em Porto Alegre. E trabalhei para a Fundação OSPA, gente, um grande orgulho meu. Eu adorava ir com a OSPA para o interior do estado. E uma vez apareceu uma vendedora, não vou me lembrar do que, nem que contexto, faz muitos anos isso. Isso foi, meu Deus, acho que 99, 2000, sei lá. E eu era uma moça, eu não sei se eu já era coordenadora, porque depois eu virei coordenadora de comunicação, mas eu não lembro o que que eu era. Eu sei que eu fui atender essa moça. Talvez ela fosse uma fornecedora de folders, porque a gente fazia pras óperas, né. Uhum. E essa moça engatou um discurso de venda, e ela entrou numa trip, assim, Sim. e ela eu não estava mais ali, eu não estava mais ali. E eu fiquei tão impressionada com aquela transe que ela entrou, que eu pensei: "Meu Deus, como é que uma pessoa consegue entrar num processo de venda sem saber se eu tô ouvindo?". Eu podia claro, nessa época não a gente não dava com celular, né, gente. Mas, assim, eu fiquei impressionada como as pessoas quando vão para essa área, muitas vezes elas acham que elas têm que hipnotizar os outros. Elas decoram um script, né, elas se municiam Hum. dos instrumentos e artefatos de vendas que ela tem, ela reza aquele script, né, como Isso, é um processo de é encantamento. igual ir na missa, você sabe exatamente quais são as rezas, quando tem que sentar, quando tem que levantar e E, espera que todo mundo vá junto. sinceramente, eu acho que nada pode ser mais repelente às vendas do que isso. Uhum. Por isso que eu gostei do multimeter, porque mostra que não é fazendo sempre como você sempre fez que vai dar certo com todo mundo. Esse é o ponto. Se você puder conseguir compreender por esses sinais, né, das dimensões dos estados emocionais relacionados à favorabilidade das emoções, agradabilidade das emoções e nível de energia, pô, você pode desenvolver uma forma de abordagem quando você encontra o cliente em cada um desses espectros. E aí, em função de que a emoção ela predispõe um comportamento, né? Uhum. Se você souber da linguagem das emoções, se você souber entender as emoções e a partir daquele estado emocional, o que aquele cliente potencial está ou não predisposto a fazer, você já pode ter um leque, né, um filtro melhor de abordagens para conseguir garantir uma maior chance de bom resultado nessa venda. Tá, mas veja que interessante o paradoxo do mundo emocional. Hum, Esse é o Marcelo, um cara mais analítico, aproveitando o Moodmeter. é verdade. Então você se sente muito confortável com um modelo que é altamente lógico e que te dá um sistema de navegação que te diz: "Vai por ali, Marcelo, faz sentido vir por aqui, por ali". Então isso, para uma pessoa que é o vendedor mais, raiz, que é o cara motivador e comunicador, ele até já nem tá mais nos ouvindo aqui, Aham. entendeu? Ele tá falando assim: "Ah, esses caras aí não entendem nada", Não, não, né. não é nem isso. A pessoa não entra num flow, de comunicação e de interação a partir de um modelo físico, teórico e pragmático. Essa pessoa precisa de modelos relacionais, porque ela flui na relação. Então, até nisso o Moodmeter nos ajuda a ver que até como eu vou ler essa ferramenta e utilizar, não é da mesma forma para todas as pessoas. Uhum. A moral da história é que, assim, é a mesma que a gente sempre fala de inteligência emocional, e aí a gente consegue ser mais simples. Sempre a gente tem que ter a nós mesmos como referência para saber o que a gente consegue ver e fazer. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou mais comunicativa, é fácil para mim interagir com pessoas,
eu na verdade tenho que cuidar para não ser uma sem noção, porque daqui a pouco eu tô interagindo com uma pessoa cheia de alegria e a pessoa tá com uma cara de velório e eu não me dei conta que eu já tô sobrando faz tempo. Se ao contrário, tô pegando exemplos extremos. Eu sou uma pessoa mais retraída, que gosta de ir com calma, entendendo as regras do jogo. Se eu adoro ler os manuais, aqueles caras que leem manuais, né? Eu preciso destravar das minhas regras e me jogar um pouquinho no play, porque daqui a pouco eu vou ter uma interação com outra pessoa que vai ser um pouco fora do script e vai ser muito legal. Então, assim, na verdade, o nosso centro de equilíbrio, ele é sempre a gente caminhar um pouquinho para o que a gente não faz, Uhum. mas honrando e respeitando, e entendendo o que a gente faz. Mas eu vou falar para você que com o meu comportamento analítico, né? E aí eu vou botar uma inconfidência aqui para os nossos ouvintes, né? A Alessandra, ela sai para comprar roupas, né? Ai, E a ai, ai, gente que fala assim, medo. não. E para Alessandra, a roupa, né, é um instrumento de trabalho, é um traje, né? Eu E falo para o para ela que Marcelo tá, não, já entenderam, né? não, mas tá na verba de representação da empresa, digamos Olha, assim, essa aqui é a minha né? vantagem, gente. Porque, pô, vai fazer uma palestra, vai ser facilitadora de um evento, né? Eu acho, concordo sempre com a Alessandra fala, que é um cuidado, é um respeito com o cliente, tá bem vestido, né? Isso, Então eu já acompanhei a Alessandra assim várias, mas várias idas, né, a lojas de roupas femininas. adoro. E Amo. aí eu fico só olhando, né, e eu vejo qual é o grau de sucesso que essa vendedora vai ter, ou que esse vendedor vai ter com a Alessandra. Tipo assim, ah, pede lá uma roupa, né, que a Alessandra demonstra assim, alguma dúvida, né, se ficou bem, se precisava ser mais larga, se precisava ser menor, se era bem isso. Aí tem algumas frases assim que são um gatilho. Não, mas todo mundo está comprando. Pronto, perdeu a Acabou. Alessandra ali, Nesse né? momento me perdeu. Não, mas está usando menor assim, está usando mais apertadinho, mais justinho. Pronto, perdeu. Pronto. Não, mas é melhor usar mais folgado. Pronto, perdeu. Então, são frases, né, que essas vendedoras, esses vendedores devem ter aprendido de boca a boca, É. né, até aconselhado em treinamentos de venda, etc. Tipo assim, ó, faz a venda, força Tá, vamos e lá. perdeu você, Má, porque você tá vendo que não tá. e tu tá perfeito na tua Aham. leitura. Me dá o conceito estatístico de moda. Moda é aquilo que é mais comum. Pronto. Agora tu me entendeu. Aham. Então, assim, quando uma pessoa diz isso está na moda, Uhum. significa que não é pra mim. Porque eu sou uma criatura que adora coisas que falam da arte, da beleza de cada ser humano, da individualidade de cada um, do potencial que nós temos de complementar uns aos outros. Uma roupa que tá na moda, pra mim, sabe? Pronto, mas aí deixa eu te falar aqui, como que essa vendedora te perde? Ela não percebe que uma roupa que está na moda para ti já era. Isso. Então, se ela está focada na venda, Aham. né? Bom, eu vou pensar aqui como vendedora. Bom, a roupa que mais está saindo é essa, Isso, porque então todo mundo logo. está comprando. Logo. Então, se eu colocar e oferecer essa roupa para essa pessoa, ela vai comprar também. Aham. E o argumento é: todo mundo está comprando. Pronto, perdeu. Se ao invés de ela investir na roupa, na venda, ela investisse um pouquinho no relacionamento contigo, uma conversa contigo, entender o que você precisa, entender o que você não precisa, nossa, a Alessandra compra uma sacolada, É né? verdade, é verdade. Eu lembro outra vez, eu vou dar dois outros exemplos, né? A gente estava na praia, a gente gosta de passar uns dias lá descansando em Torres, né, com frequência. É a nossa praia predileta aqui no Rio Grande do Sul. E a Alessandra Nossa praia de verão aí. entrou numa loja assim, eu queria comprar, eu acho que tu queria comprar uma blusa, uma bata, alguma coisa assim. A vendedora dessa loja, você vai lembrar, né, quem é, ela desceu a loja. É verdade. Ela entregava uma roupa para Porque ela Alessandra. percebeu que eu gostava de ir vendo e eu dizia: "Essa eu gostei", Essa separava, "Essa eu Só que gostei". ela não insistia na Não, venda. quando não gostava, Ela desceu a loja, mas eu lembro. literalmente desceu a loja. Isso, ela começou a ir para o E a campo do Alessandra capaz. gostava de, tá, gostei, não gostei, mas sabe assim, gostei, mas não fechei a venda. Não Aham. tá fechado.
Então ela não percebia que eu gostei, não quer dizer vou levar. E quanto mais eu gostei que a Alessandra exprimia, em vez de ela parar um pouquinho ali e trabalhar no convencimento, né, tentar ver se gostou mesmo, ver se é isso. Se não for isso, o que que seria Não, então? não, mas a Não, a gente está pessoa pensando nas ter lembranças um separadas, episódio. mas eu lembrei de uma que fez isso. Vamos lá. Afinal, o pessoal vai dizer, Não, pô, Mari, mas, que mas aí, FDP então, você foi, né? mas aí eu lembro de outra também que aí a pessoa ia fazendo, ia verificando, ia conversando, ia prestando atenção na tua Não, é porque aí que reação, tá, na tua eu prestação. nunca vou dizendo só um Aham. gostei. Aí é que tá, gente. Aqui valendo, então, vendas como compradores e como vendedores. Tu precisa ter o qualificador. Então, quando eu gostei, eu digo porque gostei, mas significa que ainda não levei, se eu disser um mas. Isso. E não gostei, mas existe uma possibilidade de que E que eu aí, Ali, o goste. tal do qualificador, eu preciso estabelecer o rapport, eu preciso Isso, estabelecer uma conexão contigo. claro. E não vai ser da mesma forma que eu vou obter esse qualificador de diferentes tipos de pessoas, diferentes perfis de pessoas, É, e vamos estados lá. emocionais de pessoas. Isso que tu chama de estabelecer rapport, aqui a gente já começa a entrar no coração da IA das vendas. É, talvez para algumas pessoas isso seja na base do relacionamento. O tal do exaltar o cliente. Uhum. Eu tenho pavor disso. Tem pessoas que adoram ser bajuladas. Sim. Não, detesto. Isso para alguns clientes é um rapport, para outros não. Sim. Para alguns clientes, o rapport é preciso entender a tua necessidade, como posso te ajudar, como você acharia melhor. Para mim, essa é a premiação. Só que não Uhum. sei se tem muitas pessoas que vejam assim. Então, cada um tem um jeito de você, de fato, atender uma necessidade. Princípio número um de motivação é esse. Qual é o primeiro princípio da motivação? A gente motiva aquilo que vai na direção da necessidade do outro, Uhum. não da minha vontade, não da minha capacidade de influência, que é uma outra coisa que nas redes sociais eu acho assim abismal. As pessoas acham que influenciar é ficar falando de uma maneira poderosa até que cria um clique na cabeça dos outros. Pode até ser, não sei, mas eu acho que tecnicamente falando, se você tá querendo estabelecer uma conexão com outro ser humano, tu tem que se conectar com o que importa para essa pessoa e não para você, Uhum. né? Senão você tá só projetando carências. O fato de que tem muita gente carente se ancorando uns nos outros, claro, aí já é um outro problema do nosso tempo, né? E aí entra o toma lá da cá. Uhum. Então eu te dou atenção agora, mas depois eu te cobro alguma coisa. Só que quanto mais pessoas estiverem despertas, vamos usar esse termo, das suas necessidades e da presença do outro, mais vai ser necessário esse espaço autêntico de trocas. Em que tu me mostra o que tu precisa e eu te mostro o que eu preciso. E ficando claro para ambas as partes, a gente vê onde pode colaborar um com o outro. Esse é o princípio de negócio. Isso aqui é fazer um negócio. Hum. Fazer um negócio, o business é esse. A gente coloca as nossas amostras à venda. Como é que era o mercado antigamente, na antiguidade, não era isso? Uhum. Eu levava minha galinha, tu levava teu porco, e a gente fazia, né, cada um aqui uma troca. Então, eu acho embora que exemplo que eu fui dar, né, uma galinha e um porco. Mas entendeu, né, Entendi, claro. Completamente entendido. Tu sabe, Ali, que outra coisa também que a pessoa precisa, pode se beneficiar de ter essa leitura emocional e conhecer um pouquinho ou ver uma pista um pouquinho melhor da predisposição, né, daquele cliente, é você, avaliar o comportamento do cliente em relação ao que está sendo buscado. Lógico, aí temos várias Por pistas para exemplo, eu ensinar. já tive o meu momento Pretty Woman, né, Aham. Uma Linda Mulher, né, o filme que a Alessandra Ai, gosta. eu amo de paixão. Tem uma cena lá que a A Julia Julia Roberts, né, Roberts. sai para fazer compras, Isso, ela tá mal famosa. vestida, Isso, né. ela era uma prostituta de rua. Ela tá mal vestida, ela é ignorada, né, Isso. pela vendedora e depois ela volta lá e mostra tudo que ela comprou, etcétera. E Não, toda a beleza natural que ela com tinha. certeza quem nos assiste já deve ter ouvido falar desse filme, que é um filme, né, bem famoso. Aham. E a Alessandra, né, apesar das reclamações, né, constantes, né, eu me visto mais comedidamente.
né? Eu não vou me abster de comentários. Ela vai se abster de comentar. Meu sonho, Marcelo, tem um guarda-roupa no mínimo metade do Aham. tamanho do meu. Ela me prometeu hoje, né, antes da gente vir pro episódio aqui, que um dia eu ia acordar e metade das roupas do meu guarda-roupa teriam sumido misteriosamente. Ainda vou fazer isso. Sonho meu. É que manda a ética que a gente respeite, Eu né? tenho um apego emocional pelas minhas roupas, mas ok, né? Então eu me visto mais, né, comedidamente. E naquele dia, né, eu fui sozinho no shopping, tu não tava, né? Tá. Porque a gente estava se preparando para o ESAR, né? Ai, nossa, E um grande evento. eu tava preocupado que o meu computador estava começando a travar. E eu falei, nossa, eu vou estar lá no ESAR, vou estar lá no evento, o computador vai estar travado. Aí ele falou, vai comprar um computador novo. Eu não sei onde tu tava. Tu tava em outro lugar e eu fui Sim, sozinho, lembra eu disso? lembro disso. Eu fui Até comprar. porque venda de computador já, pra mim, É. não rola. Eu fui comprar um computador. Só que eu fui comprar um computador novo do jeito que eu tava. Não, não ponho roupa de missa, né, pra ir comprar um computador. Eu devia ter saído da academia, então eu tava com roupa de academia, Ó, com tênis, com shorts, né? cheirinho de academia também. Cheirinho de academia, suado, sei lá, né, como é que eu tava, né, porque era ali verão ainda, né? Isso. Eu fui comprar o computador. Eu comecei olhando ali, um vendedor me filmou, né? Aham. Me descartou. Sim. Eu perguntei alguma coisa, Chinelão, né? como diga. Chinelão. Entrou um casal, né, mais arrumadinho, né, na loja. Aí ele foi dar atenção, né? Pro pessoal. E eu fiquei ali perdido, né? Eu fiquei ali nos notebooks e tal, eu ficava assim, né? O gerente da loja percebeu e veio me atender, né? No final das contas, né, eu comprei um computador, né, Que é mais caro que 2 motos. né, Era o mais caro da loja. era o mais caro da nova. Era um i9 com 200 coisas, não sei o que lá, touch giga, e tela. com não sei o que lá, touchscreen na tela e tal. E o vendedor, ele não se conformava, que ele tinha perdido a Porque comissão. você tava com um cheirinho de academia, vai saber. Ele pré-julgou, ele não estabeleceu esse raporte. Se ele tivesse tido ali meio dedo de prosa comigo, É que em né? 80% das chances ele estaria certo, mano. Ele, sabe, Pois assim, é, então. Mas quando é uma venda, né, na moda, uma, estaria certo. na moda ele estaria certo, mas não quer dizer, é isso que a gente tá, exatamente isso que a gente está falando. É, Não é indo na moda que você sempre vai se dar bem. isso E aí. se é uma venda mais engenheirada, né? Por exemplo, se é uma venda, vou comprar aqui uma blusa, uma camisa, R$ 100. Ok, ganho 100 aqui, perco 100 ali. Não, cara, tu tá vendendo um produto que pode chegar ao valor que chegou. É. Então, se é uma venda mais qualificada, se é uma venda mais engenheirada, será que vale a pena ir na moda? Né? É, mas aí tem um outro problema, Má. Se a gente entrar na noção de valor e de dinheiro, essa conversa fica muito interessante. Aliás, é uma das coisas que eu quero fazer um curso contigo. Aliás, nós dois oferecermos um curso, é isso que eu quero dizer. Sim. Porque eu adoro falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, não pelos motivos que as pessoas gostam, né? De, sei lá, de querer ganhar em cima dos outros. E isso é uma coisa que até me incomoda. Então, mas eu acho que dinheiro é uma coisa maravilhosa. Dinheiro é o que produz riqueza, melhoria, evolução, É o que possibilita construção. as trocas, né? É o que gira o mundo, né? Então, lindo, maravilhoso, vamos falar sobre isso. Só que as pessoas têm premissas de coisas caras e que se custam dinheiro que são muito erradas. Então, quando tu vai num shopping, uma das coisas que é esfregado na tua cara é isso. Tu entra numa vitrine aqui, qualquer grande marca, o pessoal sabe, uma Dolce Gabbana, uma Louis Vuitton, em que o dinheiro, ele tem valor pelo dinheiro. Hum. E aí a mulher vai lá e desfila com uma bolsa que podia botar no máximo um celular. Exato, ela está comprando Ela tá comprando um valor que ela, na verdade, não acredita que tem. Uhum. Sinto muito aqui. Vai ter, né? As socialites não. Olha os haters aí. Socialite não vê RNE, não tem problema, né? Mas quem anda com uma bolsa de 25 mil reais que mal cabe o celular, essa pessoa não tem uma noção de valor. Na minha percepção, na minha humilde percepção, porque posso estar errada. Uhum. Mas me parece que noção de valor não é com o número que tu pagou, e sim o quanto aquilo atende à tua necessidade. Vou ser repetitiva. Esse é o meu critério de compra. Exato. necessidade. Então, se tu não sabe o que tu precisa, aí tu compra até mesmo uma bolsa inútil por um valor absurdo. Porque alguém te disse que aquilo tem valor.
E aí tem todas aquelas estratégias de convencimento, né? Não, vale 8.000, mas hoje tá 4. Ah, então eu tô ganhando Ah, 4. bom, aí vem todas as heurísticas mentais, aí vem toda a questão dos vieses Sim. cognitivos, e que o pessoal usa e abusa. Eu nunca vou esquecer, já comentei isso aqui na arena, da vez que eu estava olhando uma bolsa, eu gosto de bolsa, mas há um limite do que eu considero valor Fala de de uma novo. bolsa. O quê? Eu gosto de você. Eu gosto de bolsa. Mas eu não tenho dúzias de bolsa. Não. Eu tenho uma meia dúzia de bolsas que eu adoro, e também elas eu uso de monte. Tá, daí eu estava numa loja e eu estava olhando as bolsas que estavam ali e eu vi que o preço do lenço, que era o que eu achava que valia aquela bolsa, era o preço da prestação da bolsa. Tinha um lencinho junto da bolsa. E o valor do lenço, que era o que eu achei que eu ia pagar pela bolsa e estaria justo, era o valor de uma prestação multiplicado por 10, tá, então. Uhum. Então ali, pra mim, extrapola isso, entendeu? Tá, eu tenho necessidade, eu achei bonito, mas não tanto assim. E essa noção do até onde eu vou, do até onde eu tenho valor, ou as coisas têm valor pra mim, é que vem a ser esse mundo do dinheiro. O que que eu realmente valorizo? E o quanto eu estou disposto a dar por Uhum. isso? E o que que eu tenho para dar em troca? E como é que o mundo vê valor em mim? E que valor eu posso dar no mundo? O dinheiro é uma das formas de mensurar isso. Uma das. E a gente Uhum. não deveria desconsiderar essa forma. Não deveríamos ter vergonha, medo, culpa, raiva por falar disso. Uhum. Ele desperta todos esses sentimentos, mais ainda de tristeza se tu perder. Tu sabe que eu tenho duas amigas de infância, mas eu acho que eu também já te contei essa história. Mas eu acho que pro pessoal eu nunca contei. Uma vez, porque eu sempre gostei de fazer negócio, desde Uhum. muito pequena, desde 11, 12 anos de idade, e eu descobri nas minhas genealogias que o meu bisavô era um comerciante que veio das Arábias. Na certidão da minha avó só dizia a Arábia, né? Ele nem sabia falar português. E então eu, desde muito pequena, adorei fazer trocas e tentar colocar valor, dinheiro, negócio. E aí eu me lembro que a gente tinha uma fábrica de pompons. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. Fizemos com marca mesmo. Uhum. E por algum motivo, né, até vendemos na livraria da cidade, vendemos para uma loja de inglês, uma curso de inglês, como se fosse um brinde, assim, né, a gente fazia os pompons. E foi meses não, semanas, na minha memória fica um tempo longo. Mas fazer pompom dá trabalho, mano. Uhum. Tá, eu sei que eu ganhei um dinheiro que era R$ 50. Pensa numa fortuna na época. Para R$ 50 da minha venda de pompom. E por algum motivo, e as minhas duas sócias, minhas amigas queridas, se ouvirem, vão lembrar disso. Selling, Zoé, amo vocês. As duas tinham gastado em um monte de porcaria, a parte delas. Tinha comprado brinco, não sei o quê, né? E eu tinha ido na costureira porque eu ia fazer vestidos com meu dinheiro. Só que chegando na costureira, eu vejo que eu perdi aqueles R$ 50. Porque eu tinha posto dentro do meu sapato. Olha. Olha lá, parece parábola, né? Uhum. E elas brincam que até hoje, elas se passam naquela região e, nossa, tipo, Procura, cadê? Tem Deus, 50 pila aqui. é uma coisa que a gente foi, elas foram comigo, a gente percorreu todo o caminho, a gente, lógico, alguém achou e ficou muito feliz em ter achado R$ 50. Mas o que eu quero dizer com essa historinha é que ali eu aprendi muito cedo que por mais que a gente valorize o dinheiro, a gente não pode ter medo do que o dinheiro pode nos trazer ou ter um receio muito grande em torno do dinheiro. E saiu de uma conversa de vendas e veio para dinheiro, né. Mas eu acho que o vendedor, e aí que eu queria chegar, às vezes ele tem o raciocínio de precisar de uma coisa tanto desespero por aquilo, Uhum. que tu só vibra em torno desse medo. Uhum. E toda vez que a gente tá vibrando no medo, que a gente só sente isso, o medo da perda, o medo de não conseguir, o medo de não performar, o medo, 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 tu vai ficando cada vez mais repelente ao que É, quer que tu aquelas esteja conversas, não, colocando. eu só consigo o preço até hoje, é a última peça. Se você sair da Oi. loja, você não vai ter mais. Se fechar agora, tal, não sei o quê. Então, uma E vez, que é um uma vez, mecanismo natural, por uma causa que o vez, medo que tá agindo. uma vez tentaram pegar esse catch comigo, né? Eu tava com a Luísa, né? E a Luísa queria comprar um tablet, né? Eu falei, que legal esse tablet, né? Ela experimentou, outra experimentou também. E
o cara começou a entrar nessa trip de É, colocar medo em mim, de que vai perder. que era a última Era o último unidade, que vai dia, o último. perder, e que esse preço ia mudar, e que não sei o que lá, né? E o medo, 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 medo. Eu falei, pá, esse cara não vai me deixar, né? Aí eu quebrei as perninhas dele, né? Ele chegou assim pra mim e falou, mas o que que tá faltando pra gente fechar essa compra agora? Você fala, minha esposa não tá aqui comigo. E botou a culpa em mim. Quebrei as perninhas do cara, o cara não tinha na prateleira de argumento dele O que fazer quando o alguma cara. coisa, o que fazer? Aí o cara falou, desistiu da compra. Mas tu sabe, Ali, essa coisa E do eu me lembrei valor. da outra vez, hein, É, Má? Que a gente foi fazer o quarto é, e a gente estava reformando o quarto, gente. E estava numa loja de imóveis aqui de Porto Alegre e tal, o projeto. E lá pelas tantas o Marcelo queria passar lá para ver o projeto. E a vendedora disse: Não, eu não posso lhe mostrar porque o senhor não está sem isso, o senhor está é. sem isso. Não tá, não, ela não podia me dar o preço, né, Porque estava sem porque eu. eu tava sozinho, não tava De comigo. novo, isso é uma distorção de É, dados. Em algum sim. lugar alguém leu, e é verdade, que as mulheres são responsáveis por 80% das vendas, eu pensei, de carro. Aham, Isso te parte do princípio que sim, é melhor ter uma esposa junto, uma mulher junto, porque é ela que vai tomar a decisão da compra. uhum, E nos itens de mercado também, tá? Então, muita da propaganda para as mulheres é porque as mulheres decidem a uhum. compra. Agora, daí a dizer que você vai desconsiderar o contexto dessa mulher, o contexto desse homem, o contexto dessa família, o preço desse produto, tudo tu tem que considerar. Não, eu fiquei completamente desacorçoado, né? E Não nunca mais voltamos mais à voltamos. loja. A gente ainda O fala que de gerente vez da em quando loja vão nos passar. ligou, né? Eu É, atendi. Mas o que aconteceu, fulano? Eu falei, não, o que aconteceu foi isso, assim, ó. eu quero. Enfim. Então essas predisposições, né, que não funcionam. Tá, e por que a arte da venda, Má? Onde é que tem uma arte nisso? Vamos lá, vou te provocar de novo. Uma arte é ir além da venda em si. Aham. É conseguir não apenas, vamos lá, o que a gente ensina na Conexão IE. Você tem o comportamento, que é comprar. Uhum. Esse comportamento que seja comprar, ele é antecedido por uma emoção. Então, se você souber ler esse estado emocional, ver que não é um estado emocional propício para fechar a venda naquele momento, Uhum. aí você faz uma análise, tá? Eu vou investir no relacionamento desse cliente para ele voltar aqui mais tarde, ou eu tenho tempo e eu vejo que há predisposição para eu tentar modificar esse estado emocional desse cliente para predispor para a venda. Então, o primeiro passo é influenciar estado emocional para aumentar a probabilidade do comportamento de compra. Só que voltando ainda, se a emoção ela antecede o comportamento, quem que antecede a emoção? O valor. Se você conseguir, né, compreender o que aquele cliente valoriza ou não valoriza, Uhum. você vai ter muito mais condição de fazer com que a partir da conexão com esse valor, você faça com que esse cliente ele ative uma determinada emoção que vai facilitar o comportamento de compra. Então, eu acho que a arte da venda é a gente ir além da venda em si, além do protocolo da venda, além do faça assim que sempre vai dar certo. Não, peraí, eu tenho que entender que o comportamento de venda ou de compra por parte do cliente, ele é embasado numa emoção e essa emoção é baseada num valor. Se a emoção está errada ou o argumento, né, que está sendo utilizado pelo vendedor está indo contra o meu valor, em vez de facilitar a venda, eu botei uma pá de cal. E quando tu tá falando valor, é essa crença de base do que importa, né, Má? Do que É porque importa. fala valor, o pessoal tá pensando no valor Não, do não é produto. preço, né? É, É o que você valoriza. isso. Por exemplo, quando a gente fez a brincadeira, né, da moça chegar e falar, não, todo mundo está levando. Não, mas eu não sou todo mundo. É. Então, em vez de você se conectar com o valor meu, Uhum. né, e favorecer uma emoção positiva que vai fechar a venda, você fez quase uma ofensa para mim. Não, e tu sabe que tu tá trazendo, tá, eu jamais explicaria assim essa pergunta, pra te ver Uhum. de novo os perfis, tá. O analítico aqui falando. O analítico deu toda uma forma como você quebrou o conceito Uhum. em categorias, em flows de análise que te ajudam ao teu comportamento.
Eu vejo o teu cérebro muito parecido com um computador, Má. É Um impressionante. analítico, né? É Gente, impressionante. planejador Com por dentro. certeza tem um flow aí dentro, uma árvore daquelas de decisões. Mas, para pessoas com perfil mais comunicador ou mais planejador, tô falando dos nossos perfis lá do Profiler, né? É um pouco diferente o que vai ser a arte da venda, Má. Para mim, por exemplo, como é que eu me vendo? Se eu tô me vendendo, vamos lá, para entender, né? Não necessariamente eu tenho uma troca financeira para dizer que isso é uma venda. Uhum. Uma venda pode ser tão somente eu te convencer que é melhor a gente comer numa churrascaria do que numa galeteria. Olha, de novo eu com as comidas. Nós já almoçamos. A gente está o tempo inteiro vendendo, gente. Uhum. A venda é eu te convencer da importância do que importa. Uhum. E vender tem a ver com conseguir ser bem-sucedido nesse processo de influência. Às vezes, e muitas vezes, isso vai estar envolvendo uma troca financeira. Mas às vezes são outras coisas que a gente troca e que também tem valor para nós. E voltamos à questão do dinheiro nisso, não vou entrar nisso. Eu diria que para uma pessoa que é mais comunicadora, como é que eu faço a venda? De alguma maneira, eu não saberia botar isso num fluxograma. Mas eu sei que existem condições ambientais para que isso aconteça. E essa leitura ambiental passa por essa percepção de tá legal, não tá legal, essa energia tá uma coisa mais de troca, não tá. Essa pessoa tá fazendo contato visual comigo, não tá. Então os meus indicadores, eles são muito mais situacionais e ambientais do que na minha cabeça, entendeu? Então eu tô lá, eu já tô no play. E quando, por exemplo, já aconteceu uma vez, vou dar um exemplo bem bobo, de professora mesmo. Fui dar uma aula para adolescentes num colégio aqui de Porto Alegre, muito famoso. Uhum. A faixa etária da turma de 12 anos de idade. Cheguei eu com os personagens do Divertidamente achando que eu ia arrasar, né? Porque crianças adoram, porque crianças comentam e porque eram pré-adolescentes. Primeiros 15 minutos de aula, ele estava assim, ó, nas classes me olhando. Tipo, até quando essa véia vai falar, né? E eu percebi que eu não ia conseguir vencer 45 minutos ali, que a coisa ia ficar feia pra mim, né? E eu me lembrei de um curso que eu tinha acabado de fazer sobre a energia de cada um, sobre a questão, e era sobre o mood meter, só que era para crianças. E comecei a mexer com água, o copo, e fiz a água transbordar do copo, falando da energia. Peguei uma metáfora e eu vi que uns começaram a se levantar para ver até onde ia cair. E foi ali que eu comecei a ganhar. Mas eu já estava quase acabando a aula quando me dei conta disso. Já tinha levado uma surra. Na outra aula que eu fui, que era uma outra turma, eu usando nossa filha, levei, porque tinha a mesma idade deles. Uhum. Eu levei um áudio que a Luísa tinha gravado sobre desafios emocionais da adolescência. Pronto, ali pegou fogo. Então, só para dar um exemplo. Então, ali foi uma venda. Foi uma venda de vamos falar sobre o mundo emocional. Pode ser que numa terceira, numa quarta turma não desse certo, mas para mim, o que me fez fechar a venda foi ler o contexto. Se eu ficasse preocupada em ler meus slides, cumprir meu plano de aula, ia sair um massacre aquilo ali. Tu sabe, Ali, que essa coisa dos valores, né? ah, eu dava aula disso na economia. Por muitos anos, várias vezes eu dei uma cadeira de microeconomia, né? A gente tinha microeconomia 1, microeconomia 2. Vamos pegar a microeconomia 1, que era dessas relações, né, de venda ao consumidor, tá? Uhum. Em economia, a gente tem uma série de princípios. Um deles, o principal, é que, apesar das necessidades humanas serem ilimitadas, os recursos são escassos. Uhum. Então, você tem um orçamento mensal. Você tem uma quantidade de tempo disponível no seu dia. Você não tem um tempo infinito, você não tem um orçamento infinito. Então, como os seus recursos são escassos, o que a gente vai fazer? Como que eu vou empregar esses recursos para melhor atender às minhas necessidades? Uhum. Faz Bom, sentido. vou no mercado, né? Eu falava para meus alunos, né? Qual que é o principal concorrente da Coca-Cola?
Pepsi. Todo mundo respondia outra marca. Eu falava, não, tá errado. Qual que é o concorrente da Coca-Cola? E falavam, cerveja. Saíam primeiro dos concorrentes de refrigerante carbonatado, iam para os líquidos, né? Até que alguém falava, é o mercado todo. Sim, é o mercado todo. Porque quando alguém entra lá para fazer a compra da semana, que seja, né? O rancho da semana, bom, eu tenho R$ 500. E a minha compra vai ter que caber nos R$ 500. Se eu botar num carrinho, né, um engradado de Coca-Cola, eu vou ter R$ 30 a menos para gastar em qualquer outra coisa que eu quisesse gastar, porque o meu orçamento é limitado. Então, qual que é o melhor uso que eu faço desses R$ 500? Por exemplo, tu tá toda fit, né? Tu toma de manhã o tal do Super Coffee, que é Adoro. um suplemento para colocar no café da manhã, que tem uma Não série de estamos ganhando do benefícios, Super Coffee. Se né? quiser me patrocinar, Super Isso. Coffee, tô querendo, tá? Aí tu vai Bem lá, caro o tá? O troço. tal do Super Coffee, apesar de ele durar um certo período de tempo ali, tu vai comprar uma lata de Super Coffee, é quase 200 pila. Nossa, até mais, dependendo da lata. Então, se eu peguei uma lata de R$ 200 de um item e coloquei no meu carrinho é enorme, e eu coloquei uma lata ali de R$ 200, nossa, eu tenho que gostar muito de Super Coffee, É. né? Então, para eu fazer isso, eu valorizo minha saúde, meu bem-estar, eu valorizo o benefício que isso traz para mim. Porque eu valorizo isso, eu vou comprar o Super Coffee. Uhum. Eu vou colocar ele um atributo de Então, valor que se é eu meu. quiser vender Super Coffee, né, o que eu tenho que falar? Olha, aproveita que está barato. Não, eu tenho que fazer uma venda em cima de todos os valores que você acredita quando você for lá e comprar o Super Coffee. Claro. Então, se eu estou na minha loja, né, o cliente que entra aqui na minha loja, o que ele valoriza? Uhum. Né? O que ele acha importante? O que ele espera? O que ele tem expectativa de benefício para si ou para sua família com a compra desse produto ou E que serviço é que eu o estou que a gente, vendendo? quando desenha, claro, nós não trabalhamos Hum. diretamente com isso, eu e tu, né, mas quando a gente vai lá e compra para nós, para Conexão IE, e entende as personas de marketing, Uhum, entende posicionamento de mercado, a gente vê que a venda nunca é só o ato da venda. uhum, Ela antecede toda essa compreensão. Nas organizações, isso é essa percepção de mercado, do que eu tenho de cliente. Quando a gente vê esses desastres que aconteceram, nos Estados Unidos aconteceram alguns desastres de marketing, né? uhum. E, por exemplo, Rebrand, né? Mudança de isso, a marcas. pessoa vai lá e troca a brand, Aham. troca a postura, Desconfigura completamente o produto, desconfigura a essência desse comprador e do que está sendo mas mais vendido. famoso foi a A propaganda Jaguar. da Jaguar, A né? Jaguar. A Jaguar virou um case de marketing do não vá por aí. Porque não é porque ficou atraente para alguém que está lá fazendo a campanha, que todos aqueles compradores de décadas, porque esse troço era do pós-guerra, era um símbolo de status na guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial. Uhum, Então, daqui a pouco você tem aquele cliente que comprou, que ganhou, herdou, porque já na Segunda Guerra já era, né, já esses uhum. clientes já foram. Mas os que herdaram muitas vezes essa percepção de valor, e aí você vai lá e: "Não, agora a gente tem uma outra cara aqui". Uhum. Caramba! Então estamos falando Isso. dessa coisa. Aí, Ali, eu vou entrar no SASAP. O SASAP é o processo de vendas, né? O Sales Process. Assessment Process, né? É uma ferramenta de competências socioemocionais aplicadas a vendas, né? Da escola lá do Texas, Que a né? gente representa aqui. Inclusive, Má, falando disso, me fez lembrar aquela ferramenta do Texas que a gente tem, né, o SASAP, não é isso? Isso, o SASAP é uma ferramenta de avaliação das competências socioemocionais para o processo de venda. Então ele divide lá em competências intrapessoais e interpessoais. E as interpessoais, olha só, vou colocar só algumas aqui, né? Então, primeira coisa, abordagem de vendas. O que é abordagem de vendas? Como você vai se conectar com confiança, Uhum. considerando o estilo da pessoa que você está vendendo. Lógico, olha só. Então, já falamos sobre isso. Aham. Depois, você já vai sair vendendo? Não. Você vai ter que identificar as necessidades. Uhum. E identificar as necessidades é saber o que essa pessoa valoriza e o que essa pessoa não valoriza. Por exemplo, a gente estava comprando um carro aqui, né, para nossa filha, né? Aí o vendedor foi lá, pô, que carro que ele vai nos vender e o que apelo que ele vai dar
para aquele carro, né, em função do que eu valorizo. Então, se eu falar que eu estou preocupado com a segurança da minha filha, Uhum. né, e eu quero um carro que, se acontecer algum acidente, ela se sinta segura, ela fique protegida, tenha todos os airbags, tenha luz, tenha a câmera de ré, etc, etc. Opa, esse cara é preocupado com a segurança da filha. Então ele vai começar a colocar os atributos de segurança. Ele não vai falar de consumo quilômetro por hora. Ele não vai falar de preço de manutenção. Ele não vai falar. Então, o que que você precisa? Porque a demonstração, que é a competência seguinte, vai ter que ser em torno daquela necessidade que eu identifiquei que você valoriza mais. Muito bom. Então, o SASAP são, deixa eu ver quantas competências aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 competências, né? Que elas percorrem todo esse processo de vendas que a gente está Que falando. legal, não lembrava disso, A Marco. gente já usou o SASAP, né? Como é que a gente faz o treinamento com o SASAP? A gente vai lá, pega lá a equipe de vendas, mede as competências e é uma ferramenta 360 graus, né? Você pode fazer a sua autoavaliação, você pode ser avaliado pelos seus pares, pode ser avaliado pelo seu coordenador de vendas, e aí a gente vê tanto quais são as competências que precisam de mais desenvolvimento naquela equipe, e a gente Uhum. foca então as necessidades de desenvolvimento para aquela competência, ou a gente pode até ver, eu lembro que tu fez isso num cliente uma vez, que tu fez aquelas pessoas com maior nível de competência num determinado item serem as que capacitavam seus colegas, né? Trocando as estratégias e práticas e abordagens que elas utilizavam e faziam com que elas tivessem essa percepção de excelência Que, nessa aliás, competência específica. é um princípio de base para qualquer aprendizagem de grupo. Isso que eu acho que também me incomoda um pouco em muitas abordagens genéricas. Que quando o facilitador chega com uma solução de prateleira e não considera que as pessoas têm não apenas diferenças na percepção, como diferenças no desempenho daquela habilidade que a gente está ensinando. Então, num grupo, se a gente está fazendo facilitação de grupo, a gente tem que considerar as diferenças individuais e a contribuição que essas diferenças têm para os benefícios do grupo. E fazer com que o conhecimento seja compartilhado pelo próprio grupo. Aí entra nossa postura como facilitador. Facilitador. Porque em vez de eu tirar um coelho na cartola, né, e Isso. só Ai, fazer o que siga vai o funcionar, meu método. bom, você tem um cara aqui que parece que ele sabe o que ele está fazendo. Vamos fazer ele compartilhar isso, né? E é impressionante como muitas vezes as empresas elas não sabem os talentos que elas têm nos próprios grupos de trabalho. Uhum. Então, que legal, Marco. E essa é a importância desses instrumentos de avaliação positiva, né, Ali? Muito legal, muito bom. Eu sinto saudade de usar mais ferramentas de diagnóstico. Acho que estamos chegando numa época, pelo menos eu tenho essa percepção, que as pessoas que valorizavam os diagnósticos antes de sair fazendo as coisas, elas estão envelhecendo, Hum. como nós. As gerações que eram mais analíticas, mais pragmáticas, de planejar as coisas, elas estão se aposentando muitas vezes. Eu tenho a impressão de que estamos numa era mais imediatista, de que as pessoas querem soluções rápidas, que elas têm expectativa de alguns efeitos mágicos. Claro que cabe a gente tentar dar o máximo possível de otimismo, vai, de otimização, para usar no verbo, Uhum. do processo. Mas eu acho que precisa de um pouco mais de leitura técnica para se falar dessas habilidades comportamentais de vendas. Eu acho que esse é como eu saio desse arena. O fato, assim como nos disseram uma vez, eu lembro que a gente fazendo um treinamento para a Sabesp, lá em São Paulo, anos atrás, Não, e a gente contratou um psicólogo para Sabesp é a estar. Corsã lá de São Paulo, tá, pessoal? Aqui do Rio Grande do Isso. Sul. E eu me lembro que tinha uma parte que era comportamental. Uhum. E aí alguém chegou pro psicólogo, que é um grande amigo nosso, e disse para ele: "Tu que vai fazer a parte comportamental, porque já foi a parte técnica". E ele era muito brincalhão e ele disse: "Mas e quem que disse que não tem técnica no comportamental, né?". Deu um toque na cabeça da galera. E é esse o ponto. Existe muita especialidade técnica no entendimento de um processo comportamental de um ser humano aberto a ouvir e trocar com outro ser humano. E numa situação de venda, e que envolve dinheiro, e que envolve valor, e que envolve possibilidade de dívida, muitas vezes, Uhum. e que envolve sustento, e que envolve. Então a gente não deveria olhar para isso
como tirando coelhos da cartola. E não é só com pompom colorido, com promoção, com brinde, É, né, com evento, né, que tu vai isso. conseguir convencer, né? E quanto mais engenheirada, digamos assim, quanto mais complexa, quanto mais de longo prazo for o comprometimento do cliente com aquela venda, é uma coisa que eu vou ter que parcelar em, sei lá, X vezes, etc, etc, Isso. etc, maior a importância dessas técnicas ligadas a compreender o comportamento e influenciar o comportamento, tanto do ponto de vista do cara que está vendendo, quanto do cara que vai comprar. E pensando numa coisa ética e virtuosa, aí entra um pouco da virtude que eu acho de fazer bons negócios, né? Uhum, A gente também tem que saber até onde vai a nossa disposição para oferecer algo para alguém. Por exemplo, e já estou encerrando aqui, tá, uhum. gente? Mas nem tudo vale a pena vender. Isso está no SASAP, né? É, Se você chegou à conclusão que aquele teu produto, aquele seu serviço não vai atender a necessidade daquele cliente, o que que isso. você tem que fazer? O que que é emocionalmente inteligente fazer? Olha, não é para ti. É. Ou dizer, eu Eu, tenho uma pessoa aqui que pode fazer melhor a tua porque necessidade. eu perdi a venda, É. mas eu ganhei a confiança daquele cara. E um possível relacionamento. Quando aquele cara precisar de um produto, né, Uhum, que eu tenho, ele vai para mim, porque exatamente. eu ganhei a confiança. Então, a gente está vendendo o produto ou a gente está vendendo, né, a nossa confiança, né, Para uma para próxima quem na negociação, próxima para negociação, um exatamente. outro momento que a gente Uhum. vai fazer Isso negócios. aí. Então isso que é muito legal. Espero que você tenha gostado, pessoal. A gente já está estourando aqui o tempo e que seja útil para você como vendedor, como comprador, como ser que está aí influenciando no mundo. Era isso, Má? E se você tem uma equipe de venda e você precisa dar aquele gás para atender as metas de final de ano, quem sabe um pouco de técnica de comportamento, né? Então Exato. consulta a Conexão IE que estamos aí para ajudar você. Legal. Isso aí. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo Arena E. Até.